Aqui já foi 2 vezes. E ontem eu dei aula tranquilo. Ótimo. Obrigada, meu amor. A do Peniel, também tinha dado problema para gravar? Não sei o que está tendo, não. Pessoal, presta bastante atenção. Fazendo assim um apanhado, né, sobre tudo aquilo que vocês sabem que essa aula de redação, para você fazer a redação da UEMA, de novo, 1000 vezes, né, vocês têm que estar ligados ali nas obras, né, Nicolas e tal, enfim. Ontem, quando eu estava analisando, né, ali os primeiros contextos da obra, uma das coisas que a gente falou muito e que dialoga, né, com Gonçalves Dias e que dialoga ali com algumas obras, não, com alguns contos do Olhos d'Água, é a questão do pertencimento. Olha só essa palavra, ela está até na coletânea. Agora eu abro a coletânea. Que é a questão do pertencimento, tá, dos personagens nos ambientes, nos lugares onde eles estão, tá? Esse lugar, ele entra como símbolo, tá? Esse lugar onde eles estão, seja lá na favela, seja lá, né, ali nas matas, no ambiente totalmente ali de natureza, como é ali na poesia lírica do Gonçalves Dias, seja lá no cais, né, no Mar Morto, que são esses ambientes, a priori, são esses espaços macro, eles têm a ver com a identidade, tá? Vou até abrir aqui. Deixa eu abrir aqui uma nota para eu fazer uma anotação, para ficar mais fácil para vocês, para a gente começar a configurar essa questão. Vou voltar lá, vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela para você, antes da gente ir, né, para essa temática aí. Isso que eu quero, vamos pensar no que eu estou querendo dizer aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês pensem na questão do lugar, tá? Espaço, né? Como pertencimento, tá? Identidade, ocupam nas obras, tá? E aí tem esses lugares, né? Ali, né? A favela, a gente tem o cais e a gente tem o ambiente de natureza. Aí você vai puxar, né? Olhos d'Água. Aí a questão do cais aqui, Mar Morto. Tá? E aqui, Gonçalves Dias. Mar Morto, deixa eu pôr Primeiros Cantos, já que eu pus o nome da obra, né? Primeiros Cantos. Tá? Claro que eu estou falando aqui personagens das obras narrativas, né, gente? Que é Olhos d'Água e Mar Morto. No caso de Primeiros Cantos, é uma obra lírica, a gente tem o eu lírico, né? Mas a gente tem lá a figura do indígena, a gente tem o eu lírico do Gonçalves Dias, falando sobre o ambiente que ele tem saudade e tal. Boa noite para quem conseguiu entrar agora, que eu não tinha dado boa noite. Vamos lá. Aí, quando eu falo pertencimento, é sentir-se, deixa eu colocar aqui de vermelho, para você, tá? Para você ter assim noção. Isso aqui é só uma introdução que eu quero que vocês pensem
né, nesse sentido. A gente tem que fazer toda essa reflexão, porque essa prova da UEMA, ela tem o quê? Uma temática reflexiva. Né? Seria muito fácil, entre aspas, né, direto, se fosse uma temática ligada ao Enem, eu dizer a importância, né, do espaço em que o homem vive para a sua formação cultural. Entendeu? Seria muito fácil, muito direto, isso já caía ali muito claramente para vocês. Estão entendendo? Na prova da UEMA, essas questões elas vão surgir, né, assim como outras que a gente já falou, mas num tom reflexivo. Tá? Para que você possa pensar, para que você possa aprofundar mais essa sua linha de raciocínio. Então, falar em pertencimento, eu vou até usar essa expressão, lugar de fala, lugar social, tá? É a questão do pertencimento, é a questão de sentir-se representado, tá? A gente vai ter muito disso, tá? Identidade enquanto cultura, etnia. Aí, cultura, eu estou falando de costumes, estou falando de religiosidade, tá? E quando eu falo dessa identidade, tá no sentido positivo, tá? De saber que essa contribuição dessa identidade, dessa cultura, foi algo positivo, foi algo que contribui, e ele se sente o quê? Ressignificado nessa questão da identidade, da valorização, de humanização. Eu sou uma pessoa desse lugar, né? Eu sou Guma do mar, né? Nunca eu irei sair desse cais para ser um comerciante como a família de Lívia queria, né? Ele pertence àquele lugar, né? Ele tem uma identidade, né? Ele tem totalmente aqui a gente pega a trajetória, deixa eu já passar para cá. A gente tem a questão, né, toda de uma identidade, né, familiar, né, da ancestralidade. Tem a questão da ancestralidade, né, valores familiares. Repassados por gerações. Tá? Valorização, né, do trabalho. Existe uma valorização lá, gente, extremamente grande, né, com relação a esse trabalho. Só uma perguntinha para a gente se situalizar. Ali nas personagens de Olhos d'Água, vocês sentem, né, que elas têm orgulho por ser empregada doméstica? Ou não? Existe uma recusa ou existe aceitação? Elas não têm orgulho, mas elas também o quê, Beatriz? Elas não negam. É como se fosse uma... São passivas. Isso mesmo. Fala, Isabela. Tem a questão também que da maneira que elas vivem, né? Da situação de vida delas, né? É meio que uma aceitação que não querendo, porque elas não têm estudos, são mães solteiras, algumas são mães solo,
Aí são meio que obrigadas a serem domésticas. Elas não relutam, existe uma aceitação como se aquilo fosse um destino, fosse uma sina. Diferente do destino e da sina, lá do quê? Dos marinheiros do cais. Mesmo vivendo, né, em um ambiente, às vezes, inóspito e tal, eles são extremamente o quê? Felizes. Eles têm essa questão aí mesmo, Sara, a questão de sem consciência, né? Ali, a gente vai analisar um trecho ali, quando eu chegar na coletânea, eles sabem que eles não vão evoluir isso, Beatriz. Lá eles têm orgulho por viver naquele lugar, daquela forma, existe uma questão identitária muito grande. Né? A questão identitária, a questão do pertencimento. Nada para grupos que são marginalizados, nada mais reconfortante, não é nem reconfortante, nada mais significativo para a etnia, para o grupo, para você se sentir, para você se pertencer àquele espaço. Né? Você sentir que você realmente está naquele ambiente, né? Que você é reconhecido, que você tem pertencimento, nesse sentido assim. Entendeu? Então, lá no livro Mar Morto, né, as personagens, elas todas vão de encontro a essa questão toda, né, desse lugar, desse espaço, elas construírem narrativas de pertencimento, identidade, valorização do trabalho, a valorização, né, da sua função social. E também dentro do contexto familiar. Ele é o pescador que deixa a família, vai pescar, traz o sustento e tal, e isso é a trajetória deles, né? Então, essa questão, eles são felizes, né? A gente vê que eles são felizes, a questão de estar esperando, mesmo ali aquelas primeiras análises, o primeiro capítulo que a gente fez, a análise, né? Que mesmo sabendo que a tempestade vem, eles estão lá todos preparados, tocar o violão, né, o copo de cachaça e tal, começar a festa da boemia, eles se recolhem, não reclamam, né, e vão cumprir o quê? Cada um ali escolhe o que vai fazer, um vai recolher o navio, outro vai ficar esperando e tal, dentro de o quê? Dentro daquilo que já está previsto, que seria a sina deles, e é daquela forma, e eles, mesmo que eles tenham que recolher os corpos dos amigos, eles vão estar o quê? Felizes até por conta deles. Tem até um trecho lá, né, de falar que eles se jogam, eles querem se jogar no mar e ir com Iemanjá, que o mar leva. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, né? E aí eles vão ter final felizes. Existe toda essa questão de pertencimento, identidade, existe uma valorização total do meio, tá? Do trabalho, da função social, do contexto social e do meio, né? Das pessoas onde vivem. Tá? E tem uma trajetória, né? Tem toda uma trajetória, né, ali de ancestralidade, valores familiares repassados por gerações e tal. Esqueci que eu ia falar, tinha uma coisinha aqui que eu ia falar. Lembra lá naquele conto Beijo na Face, a Salinda? Como é que chama o local onde a Salinda encontra a família, encontra a felicidade? Chã de alegria. Não é chã com X, é chã com CH. Chã de alegria, que lembra que eu falei que é o lugar de alegria, é o paraíso perdido. É lá que ela encontra a tia, as raízes, e aquele lugar, ela sente que ela pertence àquele lugar. Existe uma questão identitária? Total.
né? Existe uma questão identitária total, tá? Então, anotaram aí. Lucas está concordando, Caio, Sara, Indra, Sofia. Vocês estão gostando da obra, gente? Mar Morto? Que a gente começa a fazer as conjecturas ali, a gente começa assim, né, a... Preferiu Olhos d'Água, Beatriz? Também. É porque vocês acostumaram com a rapidez, né? A questão da rapidez ali do conto. O Nicolas gostou mesmo, que foi a única que ele leu. Gente, agora, o UFT, meninas, não sei se vocês fizeram, vocês vão sofrer com as submissas lágrimas de mulheres. Prepara o lenço e a revolta. Prepara o lenço e a revolta. Isso, em submissação. Boa sorte. Nicolas, vai fazer o FT não, menino? Que isso? Bom, vamos pegar lá, eu tinha separado aqui. Vamos pegar a nossa coletânea. Tá muito preguiçoso. Gente, vocês têm que fazer tudo. O FT, o Nitins, o EMA, Enem. Não tá tendo muita opção, não. Vamos lá para o Goiás fazer o NIV. Eu já estarei lá em Goiânia, linda, maravilhosa, participando da minha banquinha da Univ. Aí eu conto tudo. A Univ não é fácil. Eu vou voltar para essa banca depois de alguns anos. Bom, vamos lá? Vamos pensar, vamos começar a pensar. Aquilo que eu sempre faço. Aí quem está assistindo a aula aí primeiro, hoje eu maneirei aqui na coletânea da extensão, mas eu coloquei o quê? Coloquei 6 textos. Não é assim que vai cair, né, gente? 6 textos, cai menos, mas é para preparar vocês ali para a gente pensar. E eu fui bem objetiva na nossa pergunta, tá? O lugar ocupado pelos indivíduos, deixa eu pegar a marcação aqui, deixa eu trocar aqui. O lugar ocupado pelos indivíduos descreve e sintetiza expressões dos conceitos de pertencimento, espaço, cultura e tradições. Claro, né? E aí, né, ficou até faltando, eu vou até completar aqui. Que é isso, não vou assustar o povo, não. Ó, vou completar aqui, viu? Que eu achei pouco. Ai! É para tornar tudo mais explícito para vocês, meu povo. Discorra sobre tais questões, tendo em vistas. Não gosto dessa palavra. Na atualidade. Vamos pôr isso aqui. É mais ou menos isso. Só para encaminhar vocês para um direcionamento. Né? Quando eu falo aqui indivíduos, eu estou falando no sentido geral, tá? Sociedade, tá? No sentido macro. Descreve, tem ali uma pergunta, descreve
e sintetiza expressões de pertencimento, espaço, cultura e tradições? Discorra sobre tais questões, tendo em vista os valores humanos de hoje. Tá. A gente, vamos, então, aí, ó, lugar ocupado, lugar, espaço. Aí a gente fala, né, moradia, o lugar, às vezes, de trabalho, né, e tantos outros. Pelos indivíduos, descreve, sintetiza expressões dos conceitos de pertencimento, espaço, cultura e tradições, os espaços de lazer, a gente fala muito hoje disso, né? Quer conhecer alguém, né? Veja onde ele anda. Quer conhecer alguém, veja lá. Essa do livro de cabeceira não dá certo, viu, gente? Não dá certo, essa daí é furada, né? Veja o que ele ouve, a música que ele ouve, o lugar que ele frequenta. Nós somos assim enquanto sociedade, né? Os espaços que nós ocupamos, a nossa moradia nem sempre, porque a gente, às vezes, queria estar no outro lugar, né? Não pode, grana e tal, mas existe uma certa escolha, né? Assim, na medida do possível. O trabalho, o lazer, os lugares que você frequenta, os grupos de igreja, o grupo de amizade. Ele descreve, sintetiza essas expressões de pertencimento, né? Espaço, cultura e tradições. Eu estou falando desse espaço identitário. Espaço identitário. Por exemplo, não é porque a gente... Identitário. Não é porque o Nicolas está lá, né? No bar homossexual, que as pessoas vão passar e falar. Agora o Nicolas é homossexual. Né, Nicolas? Né? Não é porque ele está lá no ambiente, às vezes ali, inóspito, né? Com os colegas, aonde faz um show de striptease homossexual, drag king, nesses espaços assim que o pessoal vai falar. Mas pode ser que esteja esse julgamento, né? Não era eu, era você sim. Tira foto, filme, entendeu? Nesse lugar. E pode ser muito bem que ele está naquele lugar porque naquele momento ele pertence àquele ambiente, né? A parte da vida dele que a gente não sabe, né? Que ele pertence àquele lugar, que ele tem ali aquela identidade, aquela questão, né, Nicolas? Não nesse sentido, gente, mas nesse... Isso, nesse sentido de identidade. Se você não gosta de música sertaneja, você vai estar em tal ambiente, as nossas escolhas, os nossos espaços, né, tendo em vista os nossos valores humanos de hoje. Né? Quem é aquela pessoa? Não, eu não vou em tal lugar porque eu não gosto daquele tipo de música. Vocês são dessas pessoas? Eu sou. Né? Dificilmente eu vou num ambiente aonde... Né? Assim, tudo bem, a gente não vai deixar de perder as amizades, os amores, mas é assim, né? Com algumas restrições, né? Você escolhe o seu ambiente ali de religiosidade, você escolhe o seu ambiente aonde você se sinta o quê? Ouvido, onde você tenha lugar de fala, onde você seja ouvido, onde você pode se expressar isso. Né, onde você não vai ser julgado pela forma com que você tá vestida, sobretudo essa questão da vestimenta, né? Hoje em dia, onde os valores estão muito deturpados, né? E tem toda essa questão, né? É nesse sentido que eu estou querendo dizer, né? De ter toda essa questão. Vocês veem, eles se identificam lá com as músicas, com as canções, né, as canções ali dos marinheiros, né, a canção que fala do mar, e isso tudo para eles é simples, mas deixa eles o quê? Extremamente alegres. Ali no Olhos d'Água, a gente não vê muito isso, porque são muitas histórias de opressão, né? Eles estão ali na favela sem querer, né? As meninas estão ali na prostituição sem querer também, né? Tem toda essa questão,
né? Não é saudosismo, né? O ambiente onde elas estão. Aqui a gente tem saudosismo do romantismo, né? Tanto lá na obra do Gonçalves Dias, quanto na obra do quê? Quanto na obra do... Essa questão do saudosismo é importante a gente pensar nisso também, viu, gente? Porque há esse retrocesso, né? Há essa questão. E outra coisa que a gente... Vamos para a coletânea, que daí a gente discute sobre. Vamos para a coletânea, que daí a gente discute sobre. Mas vocês entenderam mais ou menos... Por isso que eu sempre vou para a pergunta, tá? Para a reflexão que a coletânea traz, para a gente ir lendo a coletânea e ir pensando no que a gente vai, né, construir. Claro que você tem que ter lido a obra, tá? Pessoal novato aí, eu não sei se está na aula de análise, tá? Você tem que ter lido a obra, porque a UEMA não vai pegar leve ali, não é sinopse, tá? Então, vamos lá, né? Quem está aí amando o texto do... Gente, mas aí quem está gostando de Olhos d'Água, como eu disse, é porque o Olhos d'Água, o conto, o que é a magnificência do conto? Ele é muito rápido, dinâmico, resolve e pronto. Né? Tem uns que deixam a gente até assim pensando se aconteceu ou se não aconteceu. Essa é a magnificência do conto. Né? O romance, essa narrativa mais delongada, muitos núcleos de conflito, sobretudo esses ambientes onde está retratando ali um ambiente de coletividade, que é o cais. Isso. Né? O ambiente ali, o cais, ele é movimentado. Tem a vida da Dona Dulce, tem lá a questão da Rosa Palmeirão lá no ambiente dela, tem a questão disso, tem a questão daquilo, tem toda essa movimentação, porque é um romance. O conto é uma narrativa breve ali, né? Vamos lá. Esse conto, Emily, O Mar Morto, olha só o que eu estou dizendo. Lembra que eu falei lá na análise de quinta-feira? O cais é quase como se fosse o personagem. Porque eles estão ali, os personagens são analisados ali no cais. Quem é comerciante, quem não é, quem circula, aquele que desceu com a mala e já pegou outro e tal. Então, é como se fosse o cortiço. Né? A obra do cortiço, você tem inúmeros personagens, você tem que estar ali anotando quase, né? E a trajetória de cada um para você relembrar e não misturar. Né? Não fazer ali, né, nenhuma confusão, porque é um ambiente de coletividade. Essa questão vocês podem escrever depois aí, dar uma notadinha, né? Que o cais é um ambiente de coletividade. Esse trecho aqui, primeiro conto, primeira coletânea, é ali o da nossa abertura. Vinde ouvir, só que tem um questionamento aqui que que vai deixar vocês no contrapé, e eu quero saber se vocês conseguem entender. Ele é fundamental para essa proposta, por isso que eu escolhi. Vinde ouvir essas histórias e essas canções. Então, ouvir. Já tem a questão de você estar ali no ambiente onde você vai estar ouvindo algo que tem a ver com o quê? Com a sua história, com a sua trajetória. Gente, presta atenção quem está entrando agora. A gente vai lendo a coletânea e pensando na nossa proposta textual, ok? Tá? Vinde ouvir essas histórias e essas canções. Vinde ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história da vida e do amor no mar. Ou seja, ele dá uma certa, é algo importante. Então, aqui nós já temos uma valorização. Valorização do quê? Do espaço, mar. Tranquilo? Tranquilo aí, pessoal novato? Nicolas, aluno novato? E ela
E se ela, olha só, agora sim, e se ela não vos parecer bela, se eu não me identificar, olha quem não está se identificando aí, a culpa não é dos homens rudes que a narram. É aqui ouvistes da boca de um homem da terra. E dificilmente um homem da terra entende o coração dos marinheiros. O que vocês depreenderam disso aí? É meio profundo, e não é profundo. E aí? Acós. E se ela não vos parecer, leitor, né? Não vos parecer para você, leitor. Bela, fala, Emily. Essa questão mesmo de pertencimento, porque o homem da terra, ele não pertence àquele lugar do cais, então ele não vai saber repassar a história com a emoção dos moradores de lá. Muito bem, vamos bater palma para essa menina. Parabéns, gatinha. Paulo Vitor, fala. Quem quer complementar, pode falar. Foi sem querer. Paulo Vitor, pensei que você ia participar, menino. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a culpa não é sua. Essa história de homem de casa, de homem de não sei o quê. Em nenhum momento ele desvaloriza. Né? Em nenhum momento ele desvaloriza. A culpa é de quem? A culpa é sua, né? É que a ouvistes da boca de um homem da terra. E dificilmente um homem da terra entende o coração dos marinheiros. Aí, para completar, para a gente sintetizar, homem da terra, a gente usou isso muito na análise. Uma palavra para falar sobre o lugar. Homem da terra seria o homem da cidade, isso. Isso. Entende o coração dos marinheiros, que pertencem ao cais. Né? O cais é o lugar. O cais é o lugar de pertencimento, de valorização, aonde ocorrem as cantorias, as danças, né? Os rituais religiosos. Tudo ocorre no cais, como se o cais fosse o palco das transformações sociais também, porque ali ocorre a questão da venda do peixe, a negociação e tal, sociais, políticas e culturais. Concordam ou não? Né? Tem toda essa questão. Então, vocês já estão abrindo a mente para a nossa temática? Tá, então vamos pensar nisso. Então, não é culpa, tá. Nas noites de sua infância, muitas vezes dormiu no tombradilho do salveiro. Nas noites da sua infância. Quando a gente fala aqui da sua infância, a gente fala de saudosismo, né? O retorno à infância é característica do romantismo, tá? A gente tem isso aqui, segunda geração romântica, sobretudo. Muitas vezes dormiu no trombadilho do saveiro, atracado ao pequeno cais. Atracado, ou seja, gente, olha só, quando você começa a analisar, gente, façam isso lá no dia da prova da UEMA. Você leu a obra Marmotto, você sabe tudo. Só que você vai começar a analisar esse fragmento aqui na perspectiva da proposta de redação, tá ligado? Não é só esses fragmentos aqui, a gente vai analisar e já analisou uns lá nas aulas de obras. Aqui você tem que analisar com o olhar do quê? Com o olhar da redação que você vai fazer para facilitar. Então, quando ele coloca essa palavra aqui, atracado, quer dizer o quê? Ligado, conectado. Muito bem.
né? Ele está ali grudado, conectado, né? Ele faz parte, né? É como se fosse ali parte mesmo dele, ao pequeno cais, tá? De um lado enorme, iluminada de 1000 lâmpadas elétricas, estava a cidade, tá? Oposto. Aqui quem iluminava era a noite, né? E aqui as lâmpadas. Na cidade tudo era claro e sem mistério, porque o mar é misterioso. Como a luz das lâmpadas. No mar, tudo era misterioso, como a luz das estrelas. Então, existe uma ligação identitária com o lugar, né? Ou seja, o espaço do cais. Tá claro aí? Estão entendendo? Indra está entendendo? Caio? Sofia, Sarinha. Eita, mas tem um povo. Gente, tem um povo aqui faltando demais nessa aula. Deixa eu ver se eu mandei convite aqui para todo mundo, Senhor. Não, tá certo. Vamos lá. Aí a gente vai ter sempre um texto teórico, tá? Gladson, tô vendo agora sim, um povo aqui. A sociedade moderna tem seus nômades, tá? Sociedade moderna. Andantes, trabalhadores migrantes e marinheiros mercantes, entre outros. Tá? Quais são as consequências do desarraigamento? Eles anseiam por um lugar permanente. E se o fazem, como se expressa esse anseio? Os trabalhadores migrantes e as suas famílias se adaptam à vida nômade por necessidade e não por escolha. Olha lá, né, a questão das personagens de Olhos d'Água. Opa! O que esse povo... Eu estou em aula... Desculpa, pessoal. De Olhos. É as minhas irmãs lá em Goiânia fazendo umas compras para mim. E elas ficam filmando o que eu quero. Eu já passei a listinha. Eita, gente, vocês não me conhecem, não. Vamos lá. Por necessidade, não por escolha. Maria não estava naquele lugar porque ela queria, né? A do Zuquerença não estava naquele lugar porque ela não queria, né? Tem toda essa questão. Lembra lá do Ardoca não, Quimbá. O Quimbá, quando ele chegava no morro, ele já tinha antipatia. Quando ele pensava em ir para a favela, subir o morro. Não tinha identidade, né? Mas mesmo assim ele não queria o quê? Ele não queria morar lá no lugar. Por que ele não queria morar lá com o Gustavo e com a Beth? Vocês podem estar usando essas obras, gente. Claro, eu não coloquei muitos fragmentos aqui de outras obras, porque vocês vão usar como repertório. No caso, eu já estou dando até a dica aqui, né? No caso, lá, Os Amores de Ardoca, ou de Ardoca, ó, de Quimbá. Gustavo e Beth chamam ele para morar com ele. Aí, gente, vocês leram a obra? Caio, Sara... Por que ele não quer morar lá, Sofia? Lívia?
A Emily já respondeu muito, já ajudou. Porque ele não se sente à altura? Por aí, ele não sentiu o quê? Isso, pertencente, ele falava que o quê? Ele era pobre, ele não tinha nada, ele só tinha a noite e o dia, né? Mas aí, vocês acham que tinha só uma questão social? Tinha não, gente. Ele não se via naqueles roças, as duas outras pessoas eram brancas. Ele não pertencia àquelas pessoas, aquele ambiente, as pessoas não pareciam com ele. Quando a gente fala de identidade, gente, é valores, né? Tem toda essa questão. Sim, mas vamos focar assim na questão do espaço. Ele não se sentia à vontade. Mesmo com todas as agruras e o sofrimento, ele ia até a pé lá para a casa dele. Ele nem aceitava dormir lá, que lá não era o ambiente dele. Né? Não tinha trajetória, não tinha identidade. Por mais que ele não gostasse, né? Isso, não via a cor dele, nesse sentido. Então, vamos lá. Os marinheiros mercantes, ao contrário, olha só, optam pelo mar. Fala, Emily. Não, é para avisar que aqui apareceu um aviso que a chamada vai terminar em breve. Senhor, mais essa. Aqui também apareceu. Deus tem que me ajudar, viu? Em 15 minutos. Ai, Nicos, tô parecendo aqueles meninos dedo duro que ficam, vai acabar. Se acabar, a gente volta. Ô, luta! Vou fazer uma live. Vou abrir lá uma live lá no Instagram. Não. Eu tô sem isso. Gente, vocês preparam? Eu vou começar a fazer umas lives instantâneas. Tem tempo que eu não faço live? Os marinheiros mercantes, ao contrário, optam. Então, existe uma questão de escolha, tá? Eles escolhem, tá? Pelo mar e pelas viagens constantes. Independente se tem sofrimento, se tem argura, o navio é seu lar. Então, o navio é seu espaço. É seu lugar. O lugar de fala e o lugar social. Pensa sempre nisso. Os companheiros, sua família. No entanto, parece que anseiam por uma localidade permanente. Opa! Tô querendo dar rato aqui antes que os 15 minutos dá. Como uma âncora para sua imaginação, olha só, quando estão em alto mar. Nós, indivíduos, nós temos essa necessidade de ancorar. Vamos começar a ser reflexivo. Baixa a alma aí do povo da reflexão. Nós temos necessidade de sermos âncora em alguns espaços? Tem não, Isabela? Eu estou respondendo minha mãe aqui. Como uma âncora para a sua imaginação enquanto estão em alto mar. Eles querem ancorar em alto mar, eles querem estar ali naquele lugar, então não tem jeito. Para os marinheiros, aquele é o espaço, é a identidade, é o lugar, né? Eles vão estar sempre. Por exemplo, vou dar um outro, não quero estar dando todos os exemplos, porque senão eu fico entregando tudo para vocês, mas é assim mesmo. Tem sim. Até porque isso é passado culturalmente. Já vai anotando isso aí, porque tem a ver com as causas, tese e tudo, né? Isso é repassado para nós culturalmente, né? O que é que dizem para a gente desde pequeno? Você não tem lugar, né? Tem a ver com ancestralidade, sim, né? Onde é que você mora? Qual que é seu lugar fixo, né? Você fica para lá e para cá. Esse pessoal que viaja muito, não tem residência? Não tem um lugar fixo? Onde é que você vai criar uma família? Tem a ver com origem. Estão entendendo, gente?
Indra. Vocês estão igual a Lívia, sendo contra, lá na obra, lá no Mar Morto. Então, tem toda essa questão. Então, eles anseiam, né? Eles realmente querem estar ali por opção. Texto 5, tá? E na terra, depois vocês vão me dando os minutos aí. E na terra não há Iemanjá, na terra. Não há Iemanjá, não há as festas de Dona Janaína, não há música tão triste. Então, a terra seria, vamos de novo aqui colocar aqui de forma bem, né, ali. Nunca, nunca, né, jamais. Então, não vai ocorrer. Sem chance. A música da terra, a vida da terra, tentou o coração de Guma. Então, ele tem uma identidade ancestral. Aí, Nicolas, aí sim, entra a ancestralidade. Tá? Mesmo na beira do cais, nunca se contou uma história que referisse o caso de um filho de marinheiro ser tentado pela vida calma da vida. Então, eles têm o quê? É questão de uma trajetória, né? Um destino já traçado, que tem a ver com ancestralidade também. Bem que um homem pode ser tentado, a questão da tentação é humana, ir ao mar para outras terras, isso sim, desbravar o mar, mas a deixar seu saveiro pela vida na terra, isso só com uma gargalhada e um trago de cachaça se pode ouvir. Então, esse homem, ele tem vínculos afetivos, sociais, econômicos, políticos. Ali no lugar, né, nesse espaço que é o cais, que é o lugar da sua representatividade. Coloca aí, cais é o espaço da representatividade. Não existe Guma sem mar. Né? Guma não viveria sem mar. Seria ali, né, totalmente o peixe fora d'água. Nossa, aí lembra o indivíduo. O indivíduo fora do seu espaço natural, fora do seu lugar de pertencimento, fora da sua origem. Isso acontece com que tipo de indivíduos hoje? Guarda aí, guarda. Agora eu vou fazer outra pergunta, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Refugiados, muito bem. Os refugiados, os imigrantes. Sempre aconteceu aqui, né, com a questão dos imigrantes. Né, os imigrantes nordestinos, os imigrantes de outros lugares. Eles nunca sentiram o quê? Pertencimento. Né, como se aquele não fosse o espaço deles. Lembra que quando Duzu Querença chega lá no bordel que ela vai trabalhar lá enganada, vendida, ela acha aquelas mulheres lindas, né? Ela acha todo o espaço, né, magnífico e tal, porque a realidade de onde ela vinha era outra. Né? A realidade de onde ela vinha era outra. E aí a gente não pode esquecer aquilo que o Jameson falou na nossa aula de quinta, e aquela primeira parte estava totalmente correta, né? A nossa narradora ali de Olhos d'Água, do conto Olhos d'Água, ela tem que voltar à terra natal para se sentir pertencente àquele espaço novamente, encontrar a mãe e as irmãs para resolver a indagação da vida,
que era o quê? De que cor eram os olhos da minha mãe. Né? Tem toda essa questão. Quantos minutos faltam aí? Quando cair, a gente volta. Tá? A realidade geográfica é um outro texto teórico. É para o homem o lugar onde ele está. É a realidade, o lugar onde ele está. Hoje eu estou aqui morando em Imperatriz. Né? A minha realidade é ali Goiânia. Apesar de já ter morado em outros lugares. Mas é o meu lugar de pertencimento. Os lugares de sua infância, tá? Aí que deixa as reminiscências. O ambiente que atrai a sua presença, tá? Atrai, a questão do atrair, né? Sempre tá aí. Né? O que te atrai, o que te apetece, o que te seduz. Terras que ele pisa, ou onde trabalha, o horizonte do seu vale, ou a sua rua, ou o seu bairro, seus deslocamentos cotidianos através da cidade. Né? É aquele cheirinho lá, né, do rio, o cheirinho daquela fruta, o cheirinho daquela árvore, de quando você sai do seu lugar e volta lá para a sua cidade, volta para a sua origem. Essa é a sua realidade geográfica. Né? Gente, mesmo quando você está em lugares onde você é feliz. Você estava em um local sendo feliz, tal. Mas quando você chega na sua realidade fotográfica, existe isso aqui, ó. Existe a questão das expressões, da cultura e da tradição que só tem lá. Que naquele lugar que você era feliz, não tem. Então, esses espaços, né, essa realidade geográfica do homem, ela é importante para que haja essa valorização dessa cultura e dessas tradições. Hoje, aí a gente já começa a pensar, né, o indivíduo, ele tem estado em busca disso? O ambiente social em que o indivíduo vive, né, a escola, a mídia, né, a sociedade, ela valoriza isso? Existe essa questão de estar valorizando? De estar pregando isso, de estar falando disso? Porque existe também a questão da cultura, né? Sobretudo quando é do interior, lá no cais. Não, quando eu crescer, né, ele poderia muito bem, alguma, casar com Lívia e a família queria que ele fosse comerciante, vou vender esse barco, vou ser comerciante, sair daqui e vou ter outra vida. Né? Ter outros sonhos, ele não quer. Isso, puxa um pouco lá para São Luís, né? O Bumba Meu Boi. Quantas vezes eu vejo o pessoal falando do Bumba Meu Boi lá, né? Toda essa questão e tal de não valorização em todo o Nordeste, que deveria ser, em todo o Maranhão, quer dizer, né? Toda essa questão, e só fica a cabo do quê? Ali da capital. Como se só eles tivessem aquela questão identitária. Claro que tem. E por que aqui não tem? Entendeu? Por que aqui também não tem essa questão? Né? Uma vez que é ali da capital e tal. E é identitário ali, né? Até mundialmente ali conhecido, nacionalmente conhecido. Igual o boi lá de Parintins. Pois é, aí a gente vê que o quê? Que dentro dessa questão de valorização, elegeu-se aquela cultura local. Mas a gente sabe muito bem que valorização da cultura, valorização das raízes, fica a cabo mais do que da cultura regional, o que deveria ser nacionalizado. Concordam?
Isso. Né? Tem toda essa questão ali, dentro dessa questão, né? Espaço, cultura, tradições, né? Fica a cabo muito ali do regional, tá? Então, vamos lá. Então, a realidade geográfica é essa, onde você pisa, né? Onde você reside, né? Trabalha, o horizonte do seu vale, o que você vê? Né? A sua rua, o seu bairro, deslocamentos cotidianos. E isso aqui tem a ver o quê? Com essa identidade mesmo, pertencimento. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Mais prazer. Mais o quê? Felicidade. Realização. Minha terra, ou seja, minha origem. Bom, vamos parar a gravação e vamos começar no outro bloco, tá? Vou fazer um outro link. Tá todo mundo entrando, tá dando certo, Lana, e o calorão subindo. Subindo o calorão. Tá? Você mora onde mesmo, Nicolas? Aonde o Nicolas está? Não tem cidade? Oh, mas esse menino. Você mora onde, senhor? Ah, não. Aí em São Luís venta. Aí é fresquinho. Aí é fresquinho, uma delícia. Uma maravilha. É sim. A não ser, eu acho que qualquer. Bom, se bem que eu sempre fiquei ali, né? Perto da praia. Não andei lá para os lugares. Terezinha. Só se for mesmo, viu? Vocês gostam, hein? Vamos lá? Cadê a nossa auxiliar gravadora hoje? Vamos continuar, meu povo? Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver se aparece a tal da gravação. Aparece. Vamos lá. Vamos terminar. Não estou sabendo quantas horas. Vamos lá. Estamos lá no nosso lugar de pertencimento. Em cismar. Mas aí, ó, gente, engraçado, né? Se vocês passarem no vestibular aí, qualquer lugar vocês vão? Vai, né? Aí vocês deixam o lugar por opção e vão. Aí esse lugar vai ser ali o identitário. Que às vezes eu ouço o pessoal falar, não, eu quero ficar por aqui, quero ficar aqui perto da minha mãe, do meu pai, da minha cultura e tal. Outros já são doidos para passar para fora. Nem jogar nota para cá. Eu já tive aluno assim. Vamos lá. Isso, por isso você perde muita aula, né, Nicolas? Ficou só viajando. Vamos lá. Em cismar sozinho à noite. Agora você está descobrindo, né, que você não tem identidade. Em cismar sozinho à noite, mais prazer, mais felicidade, realização, encontrei eu lá.
Ou seja, esse lá ali é o quê? Aí aqui, ó, a questão da sua terra. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ou seja, quando ele fala aqui, palmeiras e sabiá são elementos, tá? Elementos culturais de valorização. Então, ele está, olha, nessa pequena linhazinha aqui, de acordo com o nosso tema, né? O que a gente vê nessas duas estrofes? Acorda, Isabela, ele encontra prazer lá na sua terra, que tem palmeiras e tem sabiá, que é o quê? Elementos cultural de suas raízes. Então, falar de cultura, ou falar de pertencimento desse homem, desse indivíduo, que tem pertencimento com o lugar, com o espaço onde ele está, é falar também do quê? É falar de elemento cultural, né? É falar de identidade, né? Por mais que eu aqui, né? Por mais assim, né? Agora que eu estou morando aqui, mas eu sempre vinha, enquanto criança, passar as férias aqui na casa da minha avó materna, né? Então, a gente tem ali lembranças, reminiscências, e eu, quando criança mesmo, bem criança, eu morei uma temporada aqui com a minha avó, uns 6 meses, tá? Nós moramos, eu bem criança, antes de ir para a escola mesmo. Então, a gente tem reminiscências, né, de toda a questão cultural daqui e tal, né? Por mais que eu não goste de panelada, eu sei que é uma questão identitária daqui. Por mais que eu odeie cheiro verde, né? Eu sei que é uma questão identitária daqui, mas isso não quer dizer também que eu sou obrigada a comer, né? Enfim, mas gosto de outras coisas, né? Tem toda essa questão, adoro esse rio, né? Sente o cheiro, né? Tem toda essa questão, enfim, né? Você acaba porque é o quê? Dentro da questão familiar, sempre houve esse contato, também não morro de amor com chambari, não. Eu gosto do mocotó, que é diferente, que tem a ver com a panelada ali, mas é só o mocotó. Esse negócio de tripa não é comigo, não. Eu gosto de sarapatel. Ai, adoro. Né? Então, tem toda essa questão. Mas porque existe o quê? Existiu uma questão das famílias, né? Da gente sempre ir, viajar e tal, e está o quê? Presente em outras culturas, que é por parte da minha mãe, e não só por parte do meu pai, que é lá no Goiás, onde a gente nasceu. Entendeu? Então, existe também o quê? Essa questão. Guma tem a família lá, né? Todos os marinheiros têm a família lá. Quem que é que não tem, a gente já falou isso na outra aula, quem não tem a questão identitária, a gente pode pegar a Lívia para você, né? Pegar todos os conceitos ali para você desenvolver essa temática. Lívia não tem identidade, pertencimento, né? Trajetória, né? Ela não tem um lugar social ali dentro do quê? Dentro do espaço do cais. Ela tem um lugar aonde? Isso, ela se adequou. A dona Dulce se adequou, né? Totalmente. A Lívia, ela tinha um lugar, né? Aonde? Ali na vida do Guma, na relação amorosa. Mas no cais ela não tem. Ela nem se identifica com as outras, que são as mulheres que a cercam. E aí ela tem a dificuldade de entender essa sina, de entender isso, porque não tem vínculos afetivos e sociais, né? Ela não tem essa identidade ancestral, ela não tem essa trajetória, ela não tem reminiscências. Então, tudo isso aqui é importante para quê? Então, voltemos lá para a nossa frase temática, né? Para a nossa reflexão. O lugar, né? O espaço ocupado pelos indivíduos descreve e sintetiza
expressões dos conceitos de pertencimento, espaço, cultura e tradições? Totalmente, né? Isso aí, totalmente sim, tem a ver com todas a identidade, né? Discorra sobre tais questões, tendo em vista os valores humanos de hoje. Qual é a dificuldade do homem, né? Como que está essa questão do homem em relação a estar no seu lugar de pertencimento, espaço, cultura e tradição? Existe dificuldade? Primeiramente, que é da nossa cultura, né? A gente pode falar muito que essa questão do pertencimento, essa questão da valorização, ela tem origem, né, no nosso legado histórico, né, de sempre estar querendo, né, não nos influenciar pela cultura europeia, né? Houve sempre uma luta ali dos indígenas, a luta ali de todos aqueles, né, que vieram ali para no Brasil, colonizar o Brasil, dos povos negros em terem o quê? A sua identidade, concordam? Né? Tanto os índios quanto os negros, aí o imigrante português, quem lembra lá de Canaã, né, que já caiu na UEMA, a luta daqueles imigrantes em terem o quê? Nacionalidade, isso, nacionalismo, né? A questão. Isso, né? A gente tem que falar muito dessa questão, né? Aí o que acontece? Existe uma tem origem, né, na nossa necessidade, né? Necessidade. Deixa eu colocar aqui no papel que a gente se organiza, né? De valorização. Necessidade histórica. Deixa eu voltar aqui. Como forma de identificação. Identificação. Necessidade histórica de valorização da cultura nacional como forma de identificação e ancestralidade. Essa aqui, né, seria ali a nossa origem, né? Nós temos essa questão de estarmos sempre, né? O indivíduo tem essa necessidade histórica de valorização da cultura nacional como forma de identificação e ancestralidade. Aí você tem que estar sempre voltando aqui, né? Tem até espaço aqui, ó. E aí a gente sempre tem que pensar quais são os assuntos, né, que você vai discorrer ali dentro desse cenário, né? Dentro desse cenário reflexivo, eu coloquei 2 assuntos, porque é assunto de um primeiro parágrafo e o assunto do outro. Vamos lá, agora é a hora de pôr a cabeça para pensar. E aí, o que a gente vai colocar? Eu já falei muito, vamos pensar junto. Já, ó, falei de todos essa questão dos elementos de valorização, tá? E aí? Emily, Isabela, Caio, Sofia, Beatriz. Vamos pôr a cabecinha para pensar. Ixi, está faltando poucos minutos. Eu tenho que dar outra aula, eu quero que a Sara grava. Vamos lá. Vamos fechar aqui os 2 assuntos para a gente poder estar colocando. O que você vai abordar, Nicolas? E aí?
Pertencimentos, aí você ia colocar o exemplo dos marinheiros. O cara, você ia voltar, ó, tendo em vista os valores humanos de hoje. Tem que estar pensando nessa questão também. Eu vou colocar aqui, ó, vamos pensar junto. Os espaços ocupados pelos indivíduos, porque é isso que a gente tem que pensar. Os espaços ocupados pelos indivíduos, né, eles tendem a fazer revelações, né, eles tendem a fortalecer, né, os espaços ocupados pelos indivíduos, os espaços que eles ocupam por escolha, né, os espaços que são ocupados por escolha, né, são os espaços ocupados pelos indivíduos, são expressões, expressões de suas culturas, trajetórias e raízes, traçando o seu perfil e seu espaço, seu lugar e seu perfil e seu lugar social no meio. Os espaços ocupados por escolha pelos indivíduos são expressões de suas culturas, trajetórias e raízes, traçando o seu perfil ou delineando, né, seu perfil e seu lugar social no meio que o cerca. Concordam? Né? Isso tem muito a ver, tendo em vista, né, essa questão ali, né, da questão da cultura, das tradições, né, de você estar sempre sentindo a questão da felicidade, né? Aí você pode aí pegar a questão, né, da felicidade, a questão das realizações. Das realizações, dos anseios. Que mais? Que mais vocês iam colocar aí? Que mais a gente pode pensar? Cadê, meu povo? O povo estava pensando, tá difícil? Tá difícil, Isabela? Tá difícil, Emily? Indra? Que mais, gente? Que mais? Hoje o homem encontra desafios para ele alcançar, para ele estar nesse lugar de pertencimento, né? Os estereótipos, a gente for pensar, os estereótipos, estigmas, né? E preconceitos atuais. Você não está opor o homem? Isso, isso. É nesse sentido mesmo.
Os estereótipos, estigmas e preconceitos atuais distanciam o homem do seu lugar identitário, seu lugar, né? Ou suas raízes, as suas origens, as suas crenças, como aí, né? É a questão do exemplo, né? Dos refugiados, né? Dos imigrantes, né? Você pode citar lá os amores de Quimbá, né? O que impedia ele, né? Impedimento. Você vai contextualizar, né, os impedimentos que Quimbá tinha ao não aceitar, né? Isso aqui é só ideia para vocês aprofundarem, né? Morar com Beth, né? Ela sempre está chamando, ela sempre está buscando e ele sempre negando, né? Aqui, Lívia tem um outro perfil, né? Nessa questão aqui, Lívia tem um outro perfil. O perfil de Lívia é dessa mulher da cidade. Ela não tem essa questão da identitária lá naquele lugar. Se a gente for pensar bem, ela nem é feliz naquele lugar. Ela é feliz quando ela está com Guma. Entendeu? E no caso, todos os outros têm a identidade. Aí você pode colocar a questão de Dona Dulce aqui, que mesmo não sendo daquele espaço, houve uma questão identitária, ela se identificou, né? Houve uma questão, né, de valorização da cultura, ela estava também aberta à valorização de outra cultura. Fala, Nicolas, quer falar alguma coisa? Não? Entendeu? Tem toda essa questão da gente pensar que dentro dessa questão do perfil e do lugar social no meio, ela não tem, porque ela não é o quê? Não é do cais. Ela não está naquele ambiente, ela não é o marinheiro. Por um marinheiro, né, aquilo lá é o quê? É a realização, é o lugar. Usa a palavra pertencimento, tá? A questão identitária, a questão ancestralidade. Porque o mar morto, a questão do cais, pensa sempre no ambiente da coletividade, ele é também acolhedor, da forma com que ele é. Mesmo com toda a marginalização, aquele vulco-vulco de pessoas, para quem vive ali, é totalmente costumeiro. Né? As pessoas nem notam, né, aquela turbulência, né, de pessoas, de vai e vem. Entendido? Tá um pouquinho assim, às vezes vocês estão com um pouquinho de dificuldade, porque tem que aprofundar um pouquinho mais lá na obra e é bem reflexivo mesmo. Mas é para vocês pensarem, porque assim, os primeiros capítulos, né, sobretudo esse Tempestade, Terra do Sem Fim, né, que tem lá o velho Francisco, né, que vai conversar com o Guma ali, a mãe do Guma, que entregou logo ele que nasceu e tal. Nesse momento, nos 2 primeiros capítulos, a gente vai ver muito claramente a junção desses espaços do cais com a identidade, a cultura, né, de todos os personagens. Ok? Então, beijo, beijo, beijo. Agorinha tem aula. Lá na UEMA tem tema polêmico. Por isso que tem que gravar aqui, vou ver o que eu faço. Sara, muito obrigada, viu, meu amor? Depois você fala aí comigo como é que a gente tem que fazer para pegar essa aula. Beijo!